Pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta. Naquilo que chamais sonho, só há. Naquilo que chamais sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer noutros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chega por intermédio dos órgãos corporais. Então, uma questão muito importante, né? Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. A questão é, como nem todos de nós, ou em nem todos os momentos, ou em todas as circunstâncias, podemos relembrar uma parte, uma fração, uma grande fração de toda a atividade do espírito durante horas, a pessoa tem a impressão de que não sonhou. Na verdade, ela sonhou, porque sonhar é o quê? É guardar em si as impressões. Então, o espírito, o ser, a alma, guarda todas as impressões que viveu no mundo espiritual. Essas impressões, se não passar para o corpo, não for recebida pelo cérebro, a impressão que vai dar é que não sonhou. Efetivamente, nós chamamos isso de não sonhar. Mas isso não significa que o espírito não reteve as informações durante a sua liberdade. Essa é uma questão importante. Outra questão importante aqui é que o espírito está em constante atividade. Essa ideia de espírito em sono profundo no mundo espiritual não existe. O espírito nunca fica em sono profundo. O espírito está sempre em atividade. Como vocês verão no apêndice, nas próximas perguntas, lá na última, 402, e depois o apêndice, existem espíritos que conseguem dormir no mundo espiritual, ou estar num estado de perturbação, isso vocês vão ver na frente. Mas o ser pensante, ele não está dormindo, ele está em atividade constante. Um espírito de terceira ordem, a observar esse fenômeno, terá a impressão de que os espíritos estão dormindo, mas na verdade o espírito está em constante atividade. Uma parte do perispírito que está visível a esses espíritos inferiores, que são os que relatam nos romances mediúnicos, essa parte visível estará inerte, dando a impressão de que o espírito está em sono profundo. Não existe sono profundo para o espírito. O espírito está em constante atividade. Uma característica importante dos espíritos de terceira ordem é o quê? Que eles tomam o efeito pela causa. Aquilo que ele vê, ele tira um sistema com base naquilo que ele vê. Essa é a diferença dos espíritos superiores, codificadores da doutrina espírita, que eles conhecem o fenômeno por completo e conseguem nos relatar. Para aquele que só vê a parte do perispírito inerte, terá a impressão de que dorme. Mas parte do perispírito, você está dividindo os perispíritos? A expressão parte do perispírito se encontra no livro dos médiuns. Então não é invenção minha, ok? Comentando os comentários dos comentadores do além. Aqui uma informação interessante, né? Ele diz assim: este é o aparelho
de sinalização luminosa. Isso é, eles estão em trevas e para enxergar precisam de um aparelho. Ora, isso denota univocamente, inequivocamente, que é um espírito inferior de terceira ordem. Estamos no centro dos pavilhões. Aqui se recolhe irmãos ainda adormecidos. Temos aqui quase 2.000. Depois ele vai dizer que existem bilhões. Mas aqui uma outra questão interessante. Ele diz assim: ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se lâmpadas elétricas. Presta atenção. Os espíritos de terceira ordem materializam o mundo espiritual. É um paramaterialismo, é um metamaterialismo. Ou um materialismo sofisticado, como diz o professor Cosme. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, o espírito ficou horrorizado. Vi extensa filas de leitos ao rés do chão, ocupado por pessoas mergulhados em profundo sono. Então, não é somente sono, é profundo sono. Aqui um outro espírito diz: o corpo tem grandes necessidades de repouso. Correto. E aí, quando o espírito se emancipa, o que ele faz? O espírito sai em busca de novas forças. O espírito é um ser moral. A única força que ele tem são as forças intelecto-moral. É a sua moralidade, a sua intelectualidade, a sua vontade, que é o pensamento. Então essa ideia de buscar alhures, força, não existe. Isso no máximo pode ser aceito como uma metáfora, no máximo. Que continua ele, que tem com abundância no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual tem novas forças. Você vai lá e busca. Para que lei do progresso? Para que lei do trabalho? Para que? Não, vai lá e busca. Fere a lei de justiça, né? E a lei do progresso. E a lei do trabalho. Assim como acontece com os humanos que saem a trabalhar fora em busca de recursos para a família. Então, o espírito vai buscar recursos para ele. O recurso é fruto do trabalho dele. Continua ele. O espírito sai pelas portas do sono para granjear energias superiores. Mas como ele consegue energias superiores? Se fere a lei de justiça. Que energias superiores são essas? Essa é a grande diferença dos narradores. O narrador, ele tagarela, eles são prolixos e verbosos, danam a falar sem explicar que energia superior é essa, de onde vem, qual é a justiça de se granjear essas energias superiores. Todos os espíritos vão buscar essa energia superior. Como é que é isso? E o que isso interfere na vida do ser? Agora, se você pegar aqui, vamos na doutrina espírita, o espírito ele pode retemperar suas esperanças, sua vontade, conversando com seus familiares, seus espíritos simpáticos, seu anjo guardião, e volta mais motivado. Isso pode acontecer. Agora, buscar energia é muito materialismo, é muita mágica, né? Continua ele, ganhar energias superiores no comando da sua mente, trazendo para o corpo de modo que ele se abastece e se fortalece para as lutas. Então, o espírito, que é um ser moral, um ser pensante, ele se abastece para as novas lutas com energias. Não é pelos atributos que ele deve conquistar por ele mesmo. Não, é sempre algo exterior. Essa é a diferença basilar da doutrina espírita para a doutrina do espiritismo brasileiro. A doutrina espírita é toda fundamentada na autonomia moral. Tudo que temos é fruto do nosso trabalho. Tudo que temos é intransferível. No espiritismo brasileiro, tudo que temos é recebido do alto, do lado, do amigo, de não sei da onde, e tudo que temos damos. O patrimônio do espírito não sai do espírito. Essa é a diferença. Continua ele. No futuro, quando a matéria esquecer sua densidade,
Claro que aqui, né, se você for levar ao pé da letra, é uma heresia científica. Vamos dar uma de advogado do espírito. No futuro, quando os espíritos progredirem moralmente, seus corpos estarão mais sutis, menos materiais. Então vamos pegar essa expressão e esquecer sua densidade, porque aí é outro problema. Continua ele. O espírito, sendo mais elevado, poderá trazer quase toda a impressão do mundo espiritual para a vida física, sem perda das suas atividades. Sim, ele vai poder trazer as impressões porque o corpo não tão grosseiro não impedirá que as lembranças, o chamado sonho, as impressões, ou pelo menos a esmagadora maioria de todas as impressões que o espírito teve durante a emancipação, venha para o seu estado de lucidez. Se é que ele perca sua lucidez em algum momento.